Abra sua Bíblia em João, no capítulo 9, nós vamos ler até o verso 5. E hoje eu quero pensar com você sobre o sentido de sofrer. O sentido de sofrer. João 9, de 1 a 5. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Não são poucas as pessoas que debatem com perguntas do tipo: qual é o sentido do sofrimento? Por que nascem pessoas deficientes? Por que nascem pessoas com alguma doença crônica, alguma má formação? Porque eu passo a vida toda, me arrasto pela vida com essa enfermidade? Por que eu tenho essa limitação? Por que dói tanto? Por que Deus não me cura? Por que Deus permitiu que fosse assim? Quantas pessoas não debatem com o sentido de sofrer? Há sentido em sofrer? Por que tanto sofrimento? Nós estamos em busca dessas respostas e, para tanto, nas duas últimas mensagens aqui nesta série no Evangelho de João, nós estamos nos concentrando em João 9, de 1 a 5. E hoje nós faremos isso pela terceira vez. Deus permitindo, no próximo encontro, que não será semana que vem, porque semana que vem nós celebraremos a ceia no culto da noite, e nós vamos continuar a série sobre o nosso pacto. Mas na semana seguinte, a próxima, Deus permitindo, a gente volta para esse texto, e aí nós vamos andar no texto e vamos ver a cura em si, e o fruto dessa cura. O fruto desse sofrimento e dessa cura. Mas é um tema importante, o problema do sofrimento. O texto que nós lemos mostra que Jesus vê um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntam sobre a causa da cegueira. Cristo inverte a questão e diz que as causas humanas, ou algum pecado horrivelmente específico, particular, não são decisivas para explicar a razão do sofrimento. O propósito divino por detrás do sofrimento, o propósito divino é que é decisivo, nunca as causas. Meu povo, eu sei que quando abordamos esse tema, nós estamos andando por um terreno difícil, duro, às vezes de engolir. Por exemplo, eu sei que enquanto um ou outro pode ouvir o que eu estou tentando expor a partir dos textos bíblicos e podem se revoltar com isso, como eu sei que há gente assim, fica até mais duro ainda o coração, indignado, resmunga diante dessa mensagem. E eu sei que há gente assim entre vocês. Mas enquanto isso, aconteceu algo curioso. Domingo passado nos visitou uma mãe de uma criança novinha. Pensa numa menina linda. E a mãe veio a Goiânia em busca de um tratamento, veio do Tocantins, e a filha nasceu com uma doença degenerativa num dos olhos. E Deus, na providência dele, trouxe essa mãe com essa criança para o culto de domingo passado à noite, quando nós
buscamos responder a pergunta: por que eu nasci com essa deficiência? A mãe chorava o culto todo. Ao final me abordou ali, eu cumprimentei vocês, terminei, saí, tem essa saidinha aqui à esquerda, ela estava ali. Ela me abraçou e me disse: pastor, eu deveria ter ouvido isso quando minha filha nasceu. Deus me libertou hoje à noite. Você não tem noção de como isso é libertador. Então eu espero em Deus que a mensagem e essas que nós estamos tratando, que isso não endureça seu coração, porque esse é sim um dos efeitos da pregação. Às vezes a pregação serve para o endurecimento, para a condenação. Às vezes ela serve para a libertação e para o quebrantamento. Nós estamos lidando com um tema dificílimo. Por que Deus permite o sofrimento? Qual é o sentido de sofrer? E Jesus está dizendo aqui no verso 3, o sentido de sofrer nunca vai ser encontrado na causa do sofrimento, mas no propósito soberano de Deus para o sofrimento. E isso aconteceu, diz Jesus, para que o poder de Deus se manifeste nesse cego de nascença. Não são as causas, não são os pecados dos pais dele, muito menos pecados previamente cometidos por ele, porque não existe coisa como essa. A razão pela qual as causas de alguma coisa não são a explicação final para a coisa em si. E é curioso, a gente sempre busca respostas em causas. Mas as respostas nunca estão em causas em si, mas em última análise, as respostas estão no Deus que planeja todas as coisas. E quando as coisas acontecem do jeito como nós não desejávamos que fosse, não é porque Deus errou ou simplesmente deixou acontecer e agora Ele tem que correr atrás para consertar isso, nada disso. Deus é soberano, sábio e soberano, o que significa dizer que os planos de Deus contemplam todas as coisas, inclusive erros médicos, inclusive células mal formadas no momento da concepção. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo no ventre da mãe, nada disso foge do controle soberano de Deus. Deus contempla todas as coisas, uma bala perdida, um atropelamento, um acidente inesperado. Em outras palavras, quando permite, quando ordena que algo aconteça, Deus não está no fundo respondendo às causas humanas. Deus não está no fundo consertando as besteiras humanas. Deus está com efeito executando um plano bom, um plano agradável, um plano perfeito. E para mim o exemplo mais claro disso está em Atos 4, 27 e 28. Abra e veja comigo. O pecado mais horrível da história foi planejado por Deus. Opa, pastor, que isso? Tá bom, deixa a Bíblia dizer para você, não sou eu que vou te dizer. Dizer que Deus planejou não é dizer que Ele causou aquilo. Olha o que diz o texto em Atos 4 mostra a igreja reunida orando. Estavam pedindo poder e intrepidez para continuarem pregando o Evangelho, e aí eles oram, e no meio da oração, Atos 4, 27 e 28, a pessoa que orava disse assim: de fato, isso aconteceu aqui, isso o quê? A crucificação, morte, sepultamento de Jesus, o maior e o mais terrível pecado da história. O pecado mais terrível da história foi ter matado o Filho de Deus. A
aqueles homens envolvidos no assassinato de Jesus, naquele julgamento sem direito a contraditório, julgamento viciado desde o começo, aquela injustiça da parte dos homens. O pecado mais terrível foi o julgamento de Jesus, o escárnio que fizeram com Jesus, e é disso que o texto aqui está falando. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, em Jerusalém, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Os apóstolos reconheciam que não somente judeus, mas gentios, as lideranças políticas, todos foram em favor de executar Jesus. Eles foram os causadores disso. Entretanto, o verso 28 diz algo que deve nos assombrar. Tudo que eles fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela vontade de Deus. Você escutou isso? Tudo que eles fizeram, tudo de mais horrível que fizeram com Jesus, havia sido decidido de antemão pela vontade sábia e soberana de Deus. Em última instância, aconteceu o que aconteceu com Jesus, não pelas causas, não por causa das pessoas que fizeram o que fizeram com ele, mas porque Deus quis que daquela forma fosse, e assim ele decretou, assim será, para que minhas obras poderosas se manifestem na vida do meu filho. A implicação disso, gente, do soberano propósito de Deus para mim e para a sua vida, a implicação é profunda. Porque não importa em que situação você esteja, ou em que sofrimento você se encontre, não importa o tamanho da sua dor, não importa o que você esteja sentindo, porque as causas do seu caos não são decisivas para explicar o seu caos. O que é decisivo para explicar todas as coisas que nos acontecem, sejam essas coisas boas ou ruins, acidentais ou não, o que é definitivo para explicar tudo isso é o propósito soberano de Deus. A explicação está no propósito de Deus e não nas causas. Agora, sim, existem causas para o sofrimento. Atos 4:27 nos mostra. Os homens fizeram aquilo. A causa do sofrimento de Jesus, da morte, humanamente falando, estava lá. Os homens executaram aquilo, o texto fala. Mas em última instância Deus poderia ter dito, assim não será, assim eu não quero, e poderia ter impedido, mas não impediu. Portanto, a explicação final para todas as coisas é o propósito de Deus. O que é absolutamente decisivo, gente, em tudo que acontece, é o que o próprio Jesus diz aqui em João 9:3. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste. Isso significa que quando você e eu confessamos o nosso pecado, recebemos Jesus no coração com arrependimento e fé, recebemos Jesus como nosso Redentor, recebemos Jesus como nossa rocha, recebemos Jesus como nosso refúgio, nossa riqueza. O propósito de Deus para a nossa dor e para o nosso sofrimento se torna bom, agradável e perfeito, e no final valerá a pena tudo o que a gente deve suportar nessa vida. E a gente sabe que é verdade o que eu estou dizendo, porque Deus disse que é verdade. Disse isso através dos lábios ou da pena de Paulo, quando Paulo escreveu em Romanos 8:28, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Onde está o sentido de sofrer? O sentido de sofrer está nos propósitos eternos de Deus. E eu poderia terminar a mensagem aqui. Mas é claro, gente, que nada disso que a gente está dizendo desde a primeira mensagem sobre esse texto
É claro que nada disso vai fazer sentido, ou vai ser útil para você se o próprio Deus e a glória das obras poderosas de Deus através de Jesus não forem o seu maior tesouro. Se Cristo não for seu maior tesouro, se a glória de Deus não for o seu maior tesouro, nada disso fará sentido. O sofrimento continuará sem sentido para você. Afinal, quando diz que o propósito da cegueira do cego de nascença é que as obras poderosas de Deus possam ser exibidas no cego e através do cego, quando Jesus diz isso, Jesus está afirmando que a manifestação das obras de Deus tem um valor que supera anos e anos de cegueira, de sofrimento, tanto para o homem, como para os seus pais, como para as pessoas que o amavam e estavam envolvidos na vida dele. E para se abraçar esse propósito de Deus para o sofrimento de um menino que nasce deficiente visual naquela cultura, para encontrar sentido naquilo e não ver como muitos viam, inclusive dentre os apóstolos e discípulos, ver apenas maldição, para você não encarar assim e não viver querendo fugir do sofrimento a qualquer custo. Para se abraçar esse propósito de Deus para o sofrimento, a glória das obras de Deus no Filho de Deus, gente, a gente tem que valorizar Deus e a glória de Deus mais do que a gente valoriza, inclusive enxergar, por exemplo. Se nós não valorizarmos a glória de Deus mais do que qualquer coisa, mais do que a própria vida, sofrimento nenhum fará sentido. Nenhum. E todo mundo busca um sentido no sofrimento. Eu vou dar um spoiler, tampe os seus ouvidos. O Tony Stark morre no último filme. Ele e a Viúva Negra. É uma pena. Mas é curioso que você vê do começo ao fim o Tony Stark querendo deixar uma marca. Ele faz vídeo para que depois da morte dele todos possam assistir e ver como ele foi fundamental. Ele se priva de viver a vida boa que ele já estava vivendo com a filhinha, com a esposa que amava ele, mas ela amava ele do que ele a ela. Ele abre mão daquilo para que o mundo não sofresse mais nas mãos do Sr. Thanos. Veja, todo mundo busca algum sentido no sofrimento. E a maioria do sentido que as pessoas encontram para o sofrimento é fazer com que a marca delas fique no mundo. Desde os estoicos lá nos povos gregos é assim. Mas Jesus está nos ensinando aqui em João 9,3 que sofrimento só fará sentido se ele for enxergado à luz da glória de Deus. Se a graça de Deus não for para nós melhor do que a vida, como diz o Salmo 63,3, sofrimento nenhum fará sentido. A tua graça é melhor do que a vida, diz o salmista, por isso os meus lábios te louvam. Se a glória de Deus não for o seu grande tesouro, olha o que Jesus diz, Apocalipse 2, de 9 a 10, Jesus declara algo tremendo aos crentes perseguidos na igreja da cidade de Esmirna. Olha o que Jesus fala sobre o sentido do sofrimento. E eles estavam sofrendo por serem crentes. É o tipo de sofrimento que nos aguarda, aqueles que viverem os tempos do fim, imediatamente antes da segunda vinda de Jesus, sofrerão coisas terríveis. E o sentido para se sofrer tanto assim está aqui. A glória de Deus, ouça, Apocalipse 2, de 9 a 10. Jesus diz assim: conheço suas aflições, conheço sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás.
Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Aqui é uma linguagem simbólica para falar de um curto período, mas que será intenso. Mas, diz Jesus, se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Percebeu o sentido de sofrer? Trocando em miúdos, ser amado por Deus e estar com Deus para sempre é muito melhor do que ter olhos que enxergam. É melhor do que não sofrer e permanecer vivo nesse mundo sem Deus. Essa é a lógica do Evangelho. Eu vou repetir. É melhor sofrer vivendo para a glória de Deus do que ser sadio sem Deus no mundo. Agora, repito, se não cremos nisso, dizer que Deus tem bons e sábios propósitos em todas as nossas perdas, não fará sentido. Dizer que Deus tem propósito nas nossas deficiências, enfermidades, dores ou sofrimento, não vai ser reconfortante se você não crê que o que importa é a glória de Deus. Muito pelo contrário, eu vejo gente, inclusive dentro de igrejas, se revoltando ainda mais com Deus, porque não buscam o sentido de sofrer na glória de Cristo. Buscam ou tentam buscar sentido de sofrer nas coisas dessa vida. Se medem pelas coisas das quais elas precisam se privar por causa da doença, se medem pelas coisas que elas não podem desfrutar por causa da deficiência, se medem pelas coisas que elas não conseguem ter por causa da limitação. Percebe? Enquanto você ficar se medindo pelas coisas terrenas, será revoltante viver diante de Deus. E muitos chegam a tirar a própria vida, dizendo, eu não mereço sofrer assim. Você não encontrará sentido para o sofrimento se você não entender que isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem. Mas se a gente crê nisso, se a gente crê que a graça e a glória de Deus em Jesus são melhores que a vida, não apenas os propósitos de Deus nos consolarão, nos fortalecerão, mas os propósitos de Deus vão nos tornar capazes, de uma forma paciente e gentil, a ajudar os outros através dos seus momentos de dor e sofrimento. Portanto, saiba que João 9,3, ele não apenas traz a verdade por trás do sofrimento, dizendo, não, isso aqui aconteceu para que o poder, as obras de Deus se manifestassem. Essa verdade, o propósito de Deus aqui, é meio que secundário. A verdade principal contida aqui, é o que a gente disse na semana passada, é a verdade que diz que o sofrimento só pode ter um significado último, absoluto, quando a gente vê o sofrimento em relação a Deus e a glória de Deus na face de Jesus. E me perdoem por estar sendo tão repetitivo aqui. Eu sei que a maioria talvez já entendeu isso e, pastor, tá bom, vamos lá. Mas para muita gente deglutir isso é difícil. E por isso eu estou sendo intencionalmente repetitivo e vagaroso. Lembre-se, Jesus diz que o propósito da cegueira é colocar a obra de Deus em exibição. Em outras palavras, isso significa que para o nosso sofrimento ter significado último, absoluto, Deus deve ser extremamente valioso para nós. Deus tem que ser mais valioso que a saúde, mais valioso do que a vida. E eu já disse isso carinhosamente, vou repetir de novo. Não diga mais quem tem saúde tem tudo, é mentira. Quem tem saúde nem sempre tem tudo.
tem tudo quem tem a graça de Deus, que é melhor do que a vida e até melhor que a saúde. Da próxima vez que você quiser dizer algo tentando se esquivar ou se justificar, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, até, né? Ah, pastor, quem tem saúde tem tudo. E eu fico lá pensando, não é assim. Mas se você disser, pastor, eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, isso me basta, eu vou dizer yes. Sem exageros, se você não entender isso, muitas coisas na Bíblia e na vida não vão fazer sentido para você. Porque a maioria das coisas na vida e na Bíblia só farão sentido quando Deus se tornar para nós o que há de mais valioso, belo e saboroso na existência. Se Deus e a glória de Deus não for o que há de mais valioso, viver vai roubar de nós os nossos tesouros. Viver vai roubar de nós nossos sonhos, quando a doença chegar. Vai roubar de nós a saúde, vai roubar de nós o pai, vai roubar de nós a mãe quando Deus os recolher. A vida vai roubar de nós filhos quando eles partirem antes de nós. A vida vai roubar de nós a liberdade, vai roubar de nós dinheiro, vai roubar de nós reputação, a vida vai roubar de nós tudo, e viver vai se transformar em angústia, em amargura, em revolta, em resmungo, e morrer vai ser ainda mais insuportável. Sentido absoluto para o sofrimento, portanto, está somente em Deus. Quando o sofrimento chega e me ensina o que eu já deveria ter aprendido desde os primeiros momentos de compreensão da vida, ou seja, Deus é o melhor tesouro. Jesus fala isso, Mateus 13:44. Jesus disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E em alegria, no seu entusiasmo, ele escondeu novamente o tesouro, vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda comprou o campo, porque ele queria o tesouro. Ele abriu mão de tudo para ter o tesouro. Jesus é esse tesouro. E se você ainda é jovenzinho, que nem imagina que a vida tem sofrimento, se você não começar a aprender isso desde cedo, viver vai se tornar um fardo quando os maus dias chegarem. Gente, parece, quanto mais a gente vive no ministério, mais a gente vê como as pessoas não se preparam para os dias de tempestade. Vão construindo a vida sobre areia, sobre ilusões, sonhos, reconhecimentos humanos, bens materiais, conquistas passageiras, relacionamentos fugazes. E aí chega a tempestade, ela sempre chega, e a glória de Deus, como nunca foi algo de valor, aí a gente olha para Deus e fala: Deus, não é justo o Senhor fazer isso comigo. Meu Deus. Todo sofrimento é planejado por Deus para que as obras de Deus se manifestem. E se isso não fizer sentido para você, viver será um desespero. Gente que encontra o tesouro, gente que encontra Jesus e deposita em Jesus toda a alegria, toda a esperança, consegue viver como Paulo viveu. Abre em Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 e 21, Paulo diz assim: minha grande expectativa, minha grande esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz.
E trabalhar fazendo o quê? De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Percebe? Paulo está dizendo, o que importa para mim, minha expectativa, minha esperança, é a glória de Deus na minha vida em Cristo. É Cristo ser honrado na minha vida, seja enquanto eu estiver bem vivo e sadio, seja na hora da enfermidade, moribundo, esperando a morte chegar. O que eu quero é isso. Orem pela minha vozinha Oscarina. Ela está dodói, essa semana visitei ela no hospital, já está na casa da minha madrinha. Mas lá no hospital eu virei, vovó, a senhora está pronta para morrer? Ela é católica. Ela disse, estou, meu filho. Eu falei, por quê? Eu já tive medo de morrer, hoje eu não tenho mais não. Eu falei, por quê? Ela virou e falou assim, porque morreu, acabou. Eu falei, não, vovó, não é assim. Não é morreu, acabou. Morreu, a gente vai dar de cara com o Criador, o Pai. Não, o Pai da gente a gente já conheceu. Eu falei, não, vovó. Como eu gostaria que Deus abrisse os olhos dela e fizesse ela enxergar a glória de Jesus, Senhor e Salvador. Uma senhora que eu não vi resmungar em momento nenhum ao longo dos maiores sofrimentos da vida dela. Enterrou 2 filhos. E eu não vi essa mulher entrar em pânico, em desespero. Mas Paulo está dizendo que o que importa na vida é a gente continuar corajosamente, como sempre devemos fazer, de modo que Cristo seja glorificado, honrado por meu intermédio, quer eu esteja vivo com saúde, quer eu morra moribundo, adoecido, pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Não porque morreu e acabou. Porque quem morre em Cristo, ainda que morra, viverá. A vida, gente, seja na alegria ou na tristeza, a vida, seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, a vida só fará sentido se for vivida em Cristo Jesus, se Cristo for o nosso tesouro, se Cristo for o nosso maior bem, nosso maior valor, maior até do que saúde, vida, filhos, bens e seja lá o que for. O sofrimento não vai fazer qualquer sentido se Cristo for tirado da equação da sua vida. Por quê? Porque o sofrimento, ele tem alguns efeitos terapêuticos na vida da gente. Se você ler Paulo em Romanos 5, eu trabalhei isso com os jovens na leitura de Romanos, que a gente está fazendo no Refugiados, você vai ver que Paulo diz que das maiores qualidades que um crente tem que ter, por exemplo, é perseverança. E Paulo faz questão de mostrar que perseverança é fruto de sofrimento. O sofrimento nos torna perseverantes. E a perseverança produz, e aí Paulo vai enumerando outras qualidades, é uma corrente de ouro preciosa. Então, de novo, perceba que sofrimento só vai fazer sentido se visto da perspectiva da glória de Deus, da esperança na glória de Deus que não decepciona, Paulo diz. O sofrimento nos faz curvar humildes, o sofrimento nos faz curvar submissos, pois nos revela impotência, nos revela pecado, o pecado de termos nos separado da glória de Deus. O sofrimento nos leva a Cristo com arrependimento, com fé, pois nos prova que não há outro caminho senão Cristo. O sofrimento nos mantém alegres, contentes na presença de Jesus,
Porque quem prova de Jesus se contenta com Jesus e não quer nada diferente de Jesus. Por isso que Paulo pôde dizer em Filipenses 4 o que ele disse. Ouça, Filipenses 4, 12 e 13. Paulo diz assim: se viver na necessidade, eu sei viver na necessidade, passando falta, ou sentindo falta, eu sei viver na escassez, na necessidade, e sei também viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio, com pouco ou com muito. E nós poderíamos acrescentar: aprendi a viver sadio ou doente. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Sentido absoluto para o sofrimento há somente em Deus, em Jesus Cristo. Quando Cristo e a sua glória se tornam nosso maior tesouro, nossa satisfação, nosso contentamento. Mas de volta agora para João 9. Para Jesus, a cegueira desse homem cego de nascença é suficientemente explicada assim: Deus pretende mostrar a glória dele na vida desse cego. No caso particular, aconteceu, como a gente vai estudar a partir do próximo sermão nesse texto, aconteceu de esse cego ser curado. A glória do poder de Deus para curar foi manifesta na vida dele. De cego ele passou a ver. E foi assim que o poder de Deus se manifestou na vida dele. Ele enxergou. Mas não há nada na Bíblia que diga que todas as doenças, todas as síndromes, todas as deficiências serão curadas agora, nessa vida. Tem pessoas que usam o texto de Isaías 53 para dizer que Jesus tomou sobre si nossas enfermidades e que por isso todas as doenças devem sim ser curadas, e quando não são, é porque falta fé. Meu Deus, Jesus nunca olhou para a nossa fé em termos de tamanho. Jesus sempre olhou para a nossa fé em termos de ter ou não ter. Porque quando ele disse: se você tiver do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai dizer: monte, sai daí e vem para cá, e o monte vai. Jesus nunca descreveu nossa fé em termos de tamanho, de potência. Ele descreveu em termos de ter. Não há nada na Bíblia que diga que Deus vai curar agora, nesta vida, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as síndromes. Paulo que nos diga. Paulo clamou 3 vezes para Deus curá-lo daquele espinho, segundo aos Coríntios 12, 9. Mas Deus responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na doença. Não é isso que está dito. Está dito na fraqueza. Mas você já parou para pensar como Deus é tremendo de nunca ter revelado para nós qual era o espinho na carne de Paulo? Eu tenho minhas conjecturas, e um dia eu já falei aqui. Para mim esse espinho era a perseguição, eram os judaizantes. Olhando para o contexto inteiro de 2 Coríntios, eu consigo te mostrar isso. Mas vamos continuar como o texto é. O texto não diz que espinho era esse. Poderia ser sim uma doença visual, inclusive, como alguns creem. Porque lá em Gálatas ele fala que ele escrevia em letras grandes, ou seja, já não conseguia enxergar direito. Alguns dizem que ele tinha uma enxaqueca incurável. São várias as conjecturas, mas o importante é que Deus nunca definiu, nunca fechou diagnóstico para dizer para nós o seguinte: coloque nessa fraqueza aqui sua fraqueza. Se for a deficiência, se for a doença crônica, se for a perda do filho, coloque aqui o que for. Deus manifestou as obras dele na vida de Paulo na não cura. Então Deus ele pode manifestar as suas obras na cura, como foi em João 9, curou o cego. E aí o poder de Deus para curar é manifesto.
Mas Deus também manifesta a obra dele na vida do enfermo que não recebe cura. Mas aí de que forma Deus manifesta suas obras? Sustentando ele com poder na fraqueza. E por isso Paulo pôde dizer o que ele disse ainda no mesmo versículo 9, 2 Coríntios 12, 9. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio, porque ele diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus é em mim, através de mim, na minha fraqueza, na minha enfermidade, na minha síndrome, na minha cegueira, na minha surdez, na minha deficiência. O que a gente aprende? A cura exibe a obra poderosa de Deus, no poder de Deus para curar. E a não cura revela a obra de Deus na vida que vive na fraqueza da enfermidade, mas ainda assim alegre em Deus, regozijante em Deus. E o mundo olha para essa pessoa, o mundo que julga por outros valores, outros absolutos, o mundo olha para aquele enfermo, aquela pessoa com deficiência, os pais e tudo mais, o mundo olha e olha com pena, mas quando o mundo enxerga essa vida cheia de Jesus e alegre com o poder de Deus, sustentando na fraqueza, mesmo sem curar, o mundo fica sem entender e fala, como pode ser tanta alegria para viver, tendo tudo para resmungar? Só Deus faz esse milagre. E deixa eu te dizer uma coisa, espanta positivamente mais o mundo quando uma não cura é vivida na alegria do poder de Deus. Porque é preciso muita e muita graça para você não murmurar durante o sofrimento. Não é verdade? Então o sofrimento só pode ter significado absoluto em relação a Deus, em relação à glória de Deus, a manifestação graciosa do poder de Deus, seja nos curando, seja nos sustentando na fraqueza. Outra observação em João 9, verso 4. Jesus diz, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas, porque aquele que me enviou, a tarefa que foi dada por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Esse versículo significa duas coisas. Uma, as obras de Deus mencionadas aqui, no verso 3, são realizadas pelas mãos de Jesus. Jesus curou o cego. Então ele diz, vamos logo, eu preciso curar esse cego. E quando Jesus cura o cego, Deus cura o cego. Jesus é Deus. É isso que João quer que a gente enxergue. As obras de Deus são realizadas através do seu Filho Jesus. Jesus é Deus, Ele não é só um homem inteligente, um profeta, Ele é Deus. É isso que João quer que a gente enxergue. A segunda coisa é que Jesus deve realizar rapidamente, porque a noite está chegando. A noite escura da cruz, onde Ele iria tomar sobre Ele os nossos pecados. E aí Jesus está dizendo que Ele está mudando o paradigma do seu ministério, Ele está deixando o ministério de cura para executar o ministério de cruz, de Salvador. Cristo agora vai se submeter ao plano do Pai, o Filho vai ser engolido pelo pecado, não dele, dos homens. Cristo vai ser engolido pelo sofrimento do mundo, para salvar todo aquele que nele crê. Agora veja a grande sacada, quando eu percebi isso, e quem me ajudou a enxergar isso foi meu bom velhinho, o John Piper. Suponhamos que a gente caia na dos discípulos e pergunte assim, lembra que eu comecei a mensagem falando que a explicação final para o sofrimento nunca está nas causas, mas no propósito? Tá, então veja só, suponhamos que a gente caia nas dos discípulos e pergunta, quem pecou para Cristo sofrer tanto e morrer na cruz? Quem pecou? Qual é a causa da cruz?
a gente responderia corretamente dizendo: não foi Jesus que pecou, a causa da cruz não é o pecado de Jesus, Jesus nunca pecou, a causa da cruz é o nosso pecado. Mas, gente, talvez você nunca tenha se dado conta disso. E aqui está a explicação de por que Deus permite sofrimento no mundo. A explicação decisiva para a morte de Jesus na cruz não está na causa, não está no nosso pecado. Conquanto seja verdade isso. Cristo foi para a cruz por causa do nosso pecado. A explicação decisiva para a morte de Cristo na cruz está no propósito da cruz. Qual seja? Jesus Cristo sofrer e morrer para que as obras gloriosas de Deus fossem exibidas nele e através dele. E Paulo enxerga isso. Paulo vai dizer em Romanos 15, versos 8 e 9, que Jesus sofreu e morreu para que nós possamos glorificá-lo pelo que ele fez, glorificá-lo. O propósito do sofrimento na cruz, da morte na cruz, é a glória de Deus, é a manifestação das obras gloriosas de Deus. Quais obras? Jesus tomou sobre si a ira de Deus que nós merecíamos. Segunda obra, Jesus removeu a maldição do pecado que pesava sobre nós. Jesus derrotou o poder da morte, Jesus derrotou o poder do pecado. E no final, Jesus vai aniquilar todo sofrimento. Essa é a obra de Jesus. Jesus comprou para nós cura, consolo, vida eterna. O propósito de Deus no sofrimento é mostrar que Deus se entregou voluntariamente no seu Filho, morreu a morte que nós merecíamos, para que nós recebêssemos salvação e vida eterna. E se você acha que nós não estamos atrás desse tipo de história, você não está lendo direito a literatura, por exemplo. Todo filme, toda história, sempre tenta nos apresentar uma espécie de redenção, porque todos nós almejamos pelo que Cristo fez por nós. A cruz, em última instância, não se explica por causa dos nossos pecados. A cruz, em última instância, se explica pelo propósito eterno e soberano de Deus, de fazer seu Filho ser esmagado na cruz por nós, conforme Isaías 53. Deus exalta a glória da sua graça, quando Jesus passa o que passou. Olha o que Isaías 53 diz. Isaías 53, verso 3. Nós demos as costas para Deus, nós desviamos dele o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos com ele. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os caminhos nossos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre Jesus os pecados de todos nós. Esse era o propósito de Deus, a gente poder cantar como a gente canta. Para mim, um dos mais belos cânticos da igreja: Salvador maravilhoso, coisa linda. Nem a cruz se explica em última instância pelas causas do que levou Jesus à cruz, mas pelo propósito de Deus. Deus quis exaltar a glória da sua graça, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar. E aí ele comprou para nós consolo eterno. Olha o que diz Apocalipse 21, verso 4. No céu, o Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem doença. Todas essas coisas passaram para sempre. Foi isso que Jesus comprou para nós com o seu sofrimento na cruz. Esse é o propósito do sofrimento. E ainda, segundo os Coríntios 4, 17 e 18, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Não olhamos para as causas, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, o propósito eterno, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Eu vou concluir dizendo qual é minha oração por você e por mim. Em primeiro lugar, que Deus abra os seus olhos para você ver que o propósito dele para o sofrimento em geral é exibir as obras poderosas de Deus no sofrimento e na morte de Jesus. Se não houvesse sofrimento, Jesus não teria sofrido em nosso lugar. E Deus assim exalta. A gente nunca, escuta bem o que eu vou te dizer, a gente nunca conheceria a dimensão profunda da graça de Deus, se Deus não tivesse nos salvado do pecado da forma como Ele nos salvou. Então aqueles que gostam de explicação para tudo, por que que Deus permitiu o pecado? Para a gente conhecer a profundidade da graça de Deus, salvando miseráveis como nós. Nem anjos cantam essa melodia, não é isso que diz o hino? E por que que nem anjos cantam essa melodia? Porque anjos nunca provaram desse amor na forma como nós provamos em Jesus. Então que Deus lhe dê olhos para ver que o propósito dele para o sofrimento de forma geral é exibir essa obra graciosa e poderosa de Deus, nos salvando no sofrimento, na morte, na ressurreição do seu Filho. Que Deus te dê olhos para ver que o propósito dele para o seu sofrimento pessoal, o sofrimento do seu filho, alguém que você ama, é expressar nesse sofrimento e através desse sofrimento o poder redentor dele. Ora curando, ora simplesmente, poderosamente sustentando você em meio ao sofrimento. E aí isso me faz dizer que você, duas coisas. Primeiro, pastor, eu posso orar por cura? Claro que pode. Claro que pode. Lute com Deus em oração e peça milagre. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele curou esse cego. E ainda hoje Ele pode curar, e a parábola da viúva persistente em Lucas 18, de 1 a 8, foi contada para os discípulos para mostrar-lhes que deviam orar sempre, nunca desanimar. E no final da parábola, lá no verso 7, Jesus diz: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Não, eu afirmo que Deus lhes fará justiça e rápido. Aí ele termina de uma forma surpreendente, ele diz: porventura o Filho do Homem encontrará fé quando retornar à terra? Ele está dizendo, não sejamos como aqueles que perdem a fé no meio do sofrimento. Sejamos daqueles como essa viúva persistente que ora e pede sim, ore pela cura, lute em oração, lute com fé. Paulo pediu também. Eu nunca disse e jamais direi que você não deve orar pedindo cura. O nosso Deus ainda hoje cura, como curou esse cego. Mas saiba também aceitar com fé e gratidão a não cura. Pois nem todos vão ser curados nessa vida. Mas o mesmo poder curador é também sustentador quando Deus não remove de nós os espinhos. Portanto, se na sua vida não houve cura, não pense você que
o que aconteceu com você, no sentido de você permanecer doente, enfermo, deficiente, inválido, como descrevem. Não pense você que Deus está esquecendo de você, porque a não cura de Deus na sua vida também é para que o poder de Deus se manifeste. Na não cura, se manifeste como se manifestou na vida de Paulo, sustentando ele na fraqueza, ensinando ele a viver contente em toda e qualquer situação. Então seja curando você do sofrimento, seja sustentando você através do sofrimento sem curar você, enquanto você e eu travamos lutas em oração, uma coisa só o Senhor espera de nós: manter nossa fé viva. Nossa fé viva, não como fé de fogo de palha. Jesus quer que a gente fique como essa viúva persistente. Jesus não quer encontrar em nós falta de fé. Então eu termino clamando por você e por mim. Minha oração, raramente eu termino um sermão escrevendo uma oração. Esse eu escrevi. Ó Deus, dá-nos olhos para ver o sentido de sofrer. Dá-nos olhos para ver a obra do Salvador. Faça-nos ir com fé ao Senhor em oração e em Tua presença encontrar descanso para o coração. Faça-nos ver Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo. Revela-nos que o sentido de sofrer está na vida e na obra poderosa de Jesus, ora curando, ora não curando, mas sempre nos sustentando. Abra os nossos olhos e faça-nos ver o sentido de sofrer em Jesus. É no nome de Jesus que oramos. Amém.